Whisky gera acima de 500% de retorno. Você pode até achar que eu estou mentindo, mas assista até o final desse vídeo que eu vou mostrar as alternativas de investimento que você pode ter um retorno também muito alto, que são diferentes do mercado de ações e também do investimento em ouro. Quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu fiquei pensando, será que esse vídeo se encaixa nesse canal? Mas afinal, esse canal é sobre redução de riscos e uma das melhores formas de redução de riscos é diversificando o seu portfólio em ativos que você tem conhecimento. Então aqui eu estou passando para vocês uma alternativa de investimento que está ficando cada vez mais popular aqui nos Estados Unidos, que até 2023 tem uma chance de crescer até 14 trilhões de dólares. É dinheiro pra caramba. Então esse vídeo eu dividi em 4 diferentes partes. Na primeira eu selecionei 5 tipos de investimentos alternativos, seus retornos. Na segunda parte nós vamos ver o retorno desses ativos em comparação com o ouro. Na terceira parte desse vídeo nós vamos ver algumas características específicas dele, como liquidez, custódia e por aí vai, e uma comparação com ações. E na última parte eu vou mostrar 3 plataformas onde é possível você, de uma forma acessível, investir nesses investimentos alternativos. Então, quando eu estava fazendo esse vídeo, eu pensei, por que não deixar as coisas um pouco mais divertidas? Então eu vou mostrar num próximo vídeo, passo a passo, como eu faço o investimento nesses ativos. E se você não quiser perder esse passo a passo, esse vídeo de como eu faço, se inscreve aqui no canal. Assim nós podemos ver quanto de retorno eu também terei no futuro com esse tipo de investimento. Como primeiro colocado, nós temos whisky raro, com 563% de retorno nos últimos 10 anos. E aqui, como exemplo, nós temos uma garrafa de um whisky, que é o whisky Macallan, de 60 anos, que na sua idade aqui é de 1926. Ela foi vendida por 1,87 milhões de dólares. Como segundo colocado, nós temos moedas raras, com 193% de retorno nos últimos 10 anos. Então aqui todos os retornos que estou falando, pessoal, são em 10 anos, então eu não vou ficar repetindo isso aqui. Como terceiro colocado, nós temos carros com 189% de retorno. E quando eu estou falando de carro, não é o carro que você vai comprar do seu vizinho esperando que ele valorize daqui a 10 anos. Isso daí é mais um passivo. Quando nós estamos falando de carro, nós estamos falando de carros raros, carros de luxo, carros clássicos. E como exemplo aqui nós temos a Ferrari 250 GTO, que foi vendida entre 50 a 60 milhões de dólares. E também nós temos, como outro exemplo, uma peça um pouco mais acessível, um Alfa Romeo de 1939, que foi vendido por 16,7 milhões de dólares. Como quarto colocado, nós temos peças de arte com 148% de retorno. E aqui, como exemplo, nós temos uma escultura de Jeff Jones, eu acho que é assim que é o nome desse artista. Ele tem uma escultura que ele fez chamada The Rabbit, que é praticamente o coelho, que ela foi vendida por 90 milhões de dólares. E com uma característica de investidores que gostam de investir em artes, nós temos aqui Jay-Z e Beyoncé. E no caso de Jay-Z, ele tem uma fortuna acumulada apenas esse tipo de investimentos na ordem de mais ou menos 70 milhões de dólares, de acordo com a Forbes. E como quinto colocado, nós temos os vinhos raros, com 127% de retorno. Então vamos ver como esses ativos se comportam em relação ao ouro. Então aqui do lado eu estou colocando um gráfico do Knight Frank Luxury Investments. Ele tem um índice que é o índice de investimentos alternativos. E você consegue ver essa comparação de forma bem fácil. Então aqui do lado você consegue ver nessa linha que é mais ou menos azul meio verde, que é a primeira que está mostrando aqui, e você consegue ver em branco o ouro. Então você consegue ver que nessa linha dos ativos alternativos, que é a KFL2, você consegue ver que ela começou de 100, para você começar todos os investimentos no mesmo patamar, e subiu até um índice de 250. Em comparação, o ouro, que está na linha em branco, ela começou de 100 e partiu para ficar mais ou menos ali no 150. Isso significa que nós temos num índice de investimento alternativo, nós temos 66% a mais de retorno do que no caso o ouro. Mas nós temos agora algumas características e cuidados quando nós pensamos nesse tipo de investimento.
A primeira, no caso, que é uma característica muito positiva, é na área de diversificação. Afinal, você não quer colocar todos os ovos no mesmo lugar, né? Você tem que diversificar os seus investimentos. E uma vantagem disso daqui é que esse tipo de investimento tem uma correlação, não tem uma correlação, no caso, com o investimento de ações. Isso significa o quê? Não importa se o mercado de ação vai subir ou vai reduzir, esse tipo de investimento não vai se mover da mesma forma que o mercado de ações. E essa é uma coisa muito positiva quando a gente está pensando na parte de diversificações dos nossos investimentos. Como o segundo, nós temos o retorno do investimento. Como eu disse anteriormente, não imagine você comprando o carro do seu vizinho e pensando que ele vai valorizar daqui a 10 anos. Não funciona dessa forma. Mesma coisa como arte. Não pense que você vai numa feira de arte, comprar um quadro, deixar na sua casa e assim ele vai ser valorizado daqui a 10 anos. Não. Cada tipo de artista, cada tipo de arte tem um tipo de, no caso, uma valorização futura. O importante é que muitas dessas plataformas você tem profissionais que avaliam isso para você e você sabe que você está comprando, no caso, uma arte que vai ter um retorno maior no futuro. Como terceiro, liquidez. Obviamente, esse tipo de investimento não tem uma liquidez alta, é uma liquidez muito baixa. Então, não imagine que você vai estar colocando sua reserva de emergência num ativo como esse, num investimento como esse. Afinal, vai ser muito mais fácil de transformar esse ativo em dinheiro para que você consiga, no caso, pagar suas contas no futuro. Na parte de custódia, então não imagina que você vai comprar um quadro e trazer para casa. Na verdade, essas plataformas fazem o quê? Você compra a peça de arte ou uma parte dessa peça de arte, que eu já vou estar explicando em seguida, mas você compra, ela vai ficar numa galeria. Mesma coisa com qualquer outro item. Se você comprar inteiro, você pode pedir que eles te entregam na sua casa, mas se não, você vai ficar na galeria de arte, ou, por exemplo, se você comprar um vinho, vai ficar aos cuidados das pessoas que você comprou o vinho e você pode pedir para te entregar quando você quiser. E como última característica, é que é muito semelhante a um mercado de ações. Então, você pode comprar parte desse item como se fosse no mercado de ações, você está comprando a ação de uma empresa. Então agora vamos ver as 3 plataformas que permitem que você faça isso, esse tipo de investimento. Na primeira plataforma nós temos a Vinovest, que no caso eles possuem uma coletânea de vinhos e você vai poder saber e vai ter diversos sommeliers que vão saber a qualidade do vinho, etc. E você pode comprar esse vinho e eles podem deixar lá na sua adega. E, no caso, esse vinho vai estar valorizando conforme o tempo na melhor ambiente. Se você quiser, você pode pedir para eles te entregarem o vinho em casa ou você deixa lá e você vende para outra pessoa no futuro e você tem esse retorno desse investimento. Masterworks. Essa é uma plataforma bem interessante porque eles têm uma base de dados enorme de diversos artistas e diversos quadros que já foram vendidos no mundo todo. Então eles conseguem analisar o tipo de artista com o tipo de arte que eles fazem e saber mais ou menos qual que é o retorno que esse tipo de quadro, esse tipo de arte vai ter daqui a 7 anos. Então você tem a chance de você comprar uma participação desse quadro. Vamos supor que um quadro vale $10.000 e você pode comprar esse quadro com apenas $50 e você tem essa fatia desse quadro e esse quadro vai estar se valorizando no futuro. Então esse quadro vai ficar numa galeria de arte, que no caso eles têm uma galeria em Nova York, eles deixam exposto esse tipo de arte, porque quanto mais tempo exposto, maior é a valorização. Se, por exemplo, uma pessoa quiser entrar na galeria e quiser comprar o quadro, esse lucro desse quadro vai ser dividido entre todos os acionistas, entre todas as pessoas que fizeram essa compra inicial. A terceira plataforma, que eu acredito que seja uma das mais interessantes na minha opinião, é uma plataforma que você consegue comprar carros, bola de beisebol, aqueles cartões de beisebol também, que você já deve ter visto em diversos filmes, também vinhos, whisky, por aí vai. São todos esses itens alternativos, tudo numa mesma plataforma. No caso, eles têm o que é chamado de IPO, então imagina que eles estão fazendo um IPO de uma Ferrari, que no caso você vai poder comprar uma participação dessa Ferrari inicial e depois de 2 ou 3 meses eles fazem uma outra reabertura de mercado, onde você vai poder vender as ações iniciais que você teve, ou que você comprou, e outras pessoas podem comprar de você. E você vai ter esse retorno, no caso, nesse período que você manteve as ações contigo. Mas é isso, pessoal, só queria mostrar essa alternativa de investimento que está ficando bem popular aqui e com certeza é uma alternativa de investimento que vai ficar bem popular no mundo todo. Então, quanto antes nós soubermos desse tipo de investimento, melhor para todos. Pessoal, até a próxima!